Quem é Jesus para você? Eu sei que os cristãos em geral, eles vão afirmar uma série de proposições sobre Jesus. Jesus é o Salvador, talvez seja mais conhecida. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Criador. E há muitas afirmações que se pode fazer sobre Jesus. Todavia, assim como outros personagens, Jesus pode assumir na sua mente apenas uma ideia. Ou seja, ele pode representar toda a ideia que hoje é, por exemplo, o cristianismo. Há muitas ideologias no mundo representadas por pessoas se tornaram uma ideia. Você lembra daquela pessoa, você já pensa na ideologia X. E o cristianismo, ele corre também o risco, você corre o risco, de ver em Cristo apenas a ideia. Tanto que há muitas pessoas que até leem a Bíblia, acreditam que o personagem Jesus é uma boa figura, mas não acreditam na pessoa Jesus. Tanto isso é verdade que quando o liberalismo teológico começou a minar a Europa e o mundo, ele entrou exatamente com essa ideia. Jesus foi um homem e as suas ideias foram maravilhosas. E nós queremos seguir o amor, a justiça, a verdade, mas ele era só um homem e nada mais. E o liberalismo teológico ensinou isso, inclusive reinterpretando todos os milagres de Jesus como sendo apenas ensinamentos bons, agradáveis, mitos, lendas que transmitem bons ensinamentos. Por isso, então, eu pergunto para você, quem é de fato Jesus? Porque é preciso que você creia não na ideia Jesus, mas na pessoa Jesus, em quem ele é. Porque ser cristão não é só fazer parte de uma religião que tem uma boa ideia. Muitas religiões têm boas ideias. Muitas religiões transmitem certos valores bons, morais, e que fazem as pessoas melhorar suas relações sociais. Mas o verdadeiro cristianismo, ele não é uma ideia apenas, ou ele não é discípulo de uma ideia, alguém que representa uma ideia. O cristianismo, ele crê na pessoa, alguém real, com tudo aquilo que Deus nos revelou sobre ele. Cristianismo, deveríamos dizer, é o próprio Cristo, porque esse era o propósito. Porque ser cristão não é apenas acreditar em algo bom. Ser cristão é ter um relacionamento real com a pessoa de Cristo Jesus. Uma intimidade real, andar com Ele, como Ele mesmo nos chamou de amigo. Como Deus que nos chama de filhos, servos, povo dele. E isso no dia a dia de tal forma que a sua convicção da realidade da pessoa de Cristo e sua presença real, não só no culto, mas na sua vida, possa fazer realmente uma diferença na sua caminhada. Você tem certeza de que você anda com Ele. Nós vamos hoje
para Mateus 8, versículo 23, é o texto que já foi lido, até Mateus 9, 8. Nós já lemos o texto, portanto, nós não vamos reler o texto todo, mas nós podemos fazer a leitura dos primeiros versículos que nós vamos fazer a exposição. Versículo 23 a 27. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 8, 23 a 27. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Senhor Deus amado, nós louvamos o teu nome porque o Senhor nos revelou Cristo Jesus. Porque sabemos quem é este que até o vento e o mar obedece. Nós agradecemos por Cristo Jesus, por Ele ser o nosso Senhor e Salvador, e de tal modo estar conosco que estamos tranquilos e podemos viver a nossa vida na esperança da vida eterna. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Espírito Santo aplique a tua palavra ao nosso coração, e que sejamos então fortalecidos, sejamos edificados, sejamos de fato abençoados e vidas sejam transformadas para o louvor da tua glória. Que o Senhor receba a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Por que esses textos? Esses, podemos dizer, 3 blocos de texto, versículo 23 a 27, depois, versículo 28 a 34, e depois, o capítulo 9, versículo de 1 a 8, são 3 manifestações do poder de Cristo. Mateus nos mostra, assim como mostrou ações de Cristo, obras de Cristo, anteriormente com um determinado fim, ele agora nos mostra como Cristo, de fato, tem poder sobre a criação, tem poder sobre os principados e potestades, e tem poder para perdoar o pecador, para tirar o pecado, para justificar o pecador. Nós estamos falando de uma pessoa em que todo o poder está nela. Ele tem realmente o poder sobre a criação porque ele é o próprio Criador. Ele tem o poder sobre os principados e potestades porque ele é Deus o Senhor. Ele fez o inferno e para lá lançará todos aqueles que lhe são rebeldes, inclusive os principados e potestades. E ele é o Redentor, aquele que estava inclusive prestes a ir à cruz voluntariamente, tendo vencido todas as tentações durante sua vida, para que lá na cruz encravasse nossos pecados e então despojasse os principados e potestades, humilhando-os por ser o justificador, por pagar a dívida, aniquilando completamente o poder de Satanás, que acusava os homens de seus pecados. São 3 manifestações do poder de Cristo. Vamos ver então a primeira. No versículo 23, o Senhor Jesus, ele está já no
texto anterior, já tinha mostrado interesse de partir para o outro lado, ele está no barco. O Senhor Jesus trabalhava intensamente. O Senhor Jesus trabalhava, digamos assim, contextualizando, de segunda a segunda. Ele trabalhava no sábado, porque o seu trabalho era fazer a vontade do Pai, abençoando vidas, e não visava fins lucrativos. Ou seja, ali ele estava fazendo a obra do Senhor. E o seu trabalho do primeiro dia ao sétimo dia era fazer a obra do Senhor. Portanto, a gente não consegue ver Jesus descansando um dia, porque aquilo que ele fazia era a obra de Deus. Então, os fariseus o acusaram diversas vezes de quebrar o sábado por causa disso, por não entenderem que ele estava ali para fazer a vontade do Senhor, a vontade do Pai, que era realizar as obras de Deus. E por trabalhar tão intensamente, por Jesus ser tão trabalhador, Jesus cansa. Observe que diz o texto no versículo 24, que eles estando no barco e passando de um lado para o outro, de uma margem para a outra, uma grande tempestade aparece. E diz o texto que de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Lembre-se, o texto frisa uma grande tempestade e o barco estava sendo varrido pelas ondas. Então, realmente foi algo grandioso e que os pescadores que estavam presentes, os discípulos, vários deles eram pescadores. Nós temos já o Pedro, Tiago, João, que são os principais dentre os demais, são pescadores, e eles ficaram amedrontados, homens que conheciam o mar, homens que estavam constantemente trabalhando no mar, porque eram pescadores, no mar da Galileia, conheciam a região, conheciam as ondas no período de turbulência do local, e esses homens ficaram amedrontados. Tamanha era a tempestade, tamanho era o momento que eles estavam passando de assombro. Onde está Jesus? Jesus está dormindo. Me diga, quem dorme num barco que está prestes a afundar? Não é um grande navio que possui estabilidade e que, portanto, o balanço do navio é muito pequeno. Até mesmo um navio como esse, dependendo do tamanho das ondas e da tempestade, com certeza assustará os seus passageiros, tripulantes. Jesus está dormindo. Nós podemos afirmar duas coisas com o dormir de Jesus. Primeiro, ele estava muito cansado, porque para dormir numa tempestade dessa, ele tem que estar exausto. Observe que a gente pode tirar, sim, uma lição aqui, como Jesus era dedicado à obra do Senhor, nos exortando a sermos assim também. Jesus dedicou a sua vida a fazer a vontade de Deus, era trabalhador. Então, seja também uma pessoa dedicada a fazer a vontade de Deus em tudo que você fizer, ou seja trabalhador para a glória de Deus, seja alguém dedicado para a glória de Deus. Jesus estava muito cansado, ele estava exausto, dormiu no meio de uma tempestade. Mas é claro que nós podemos também afirmar, pelo que ainda será dito no texto, que Jesus não estava preocupado, porque nada pode contra a vontade do Senhor. Deus afirma pelos profetas: agindo eu, quem impedirá? Jesus conhece de tal modo a vontade do Pai para a sua vida, ou seja, que o seu ministério duraria 3 anos, que no final de seu ministério ele iria para a cruz, depois ressuscitaria e assim por diante. Ele sabia de tal modo a vontade do Pai e confiava de tal modo que Deus é poderoso para cumprir a sua vontade, que a despeito da ameaça do mar turbulento, ele descansa. Em outras palavras, eu não vou morrer antes do tempo. Em outras palavras, nada vai me impedir de chegar do outro lado.
porque a vontade de Deus é essa. Então estou tranquilo. Podemos dizer que ele não só estava cansado, mas ele estava de fato descansando na vontade do Senhor, que é uma aplicação fundamental para nós. Então continuamos o texto. Os discípulos estão desesperados, e eles dizem: mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Pescadores desesperados, homens do mar desesperados. E Jesus, que não era um homem pescador, filho de um carpinteiro, está dormindo, não está preocupado, porque ele descansa na vontade do Pai. Observe que a paz do homem não está naquilo que ele possui. Se a paz deles estivesse relacionada ao saber deles, eu sou um bom pescador e eu sei que desse jeito, daquele jeito eu consigo resolver o problema. Eles não encontraram neles, na técnica, no conhecimento sobre o assunto que era o mar e o navegar. Eles não encontraram neles a paz que precisavam para aquele momento, porque eles viram que estava além deles, estava fora de controle deles. E Jesus, que nada, digamos, sabia sobre o mar, porque não era um pescador, descansava, porque uma coisa ele sabia: qual era a vontade do Pai. Isso bastava. Não era a vontade do Pai que ele morresse ali. Não era a vontade do Pai que ele não chegasse do outro lado. E ele sabia disso. E isso era suficiente. Então, versículo 26, perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos? Não é ser tímido no sentido de alguém recatado. Por que vocês são assim? Por que vocês se desesperam tão facilmente? Por que vocês não confiam no Senhor, homens de pequena fé? Por que vocês não conseguem descansar em Deus, homens de pequena fé? Observe que ele atribui a falta de paz do coração deles, uma paz no meio da tempestade, uma paz no meio da turbulência, uma paz no meio da possibilidade de naufragar. Ele atribui a falta de fé. Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Eu sei que você vai afirmar, mas a gente não sabe o que Deus quer para o nosso futuro, a respeito dos detalhes da nossa vida subjetiva. Se eu vou trabalhar aqui ou ali, se amanhã vai ter uma enchente ou não, se vai chover ou não, se a economia mundial vai estar boa ou não. Eu não sei, de fato, nenhum de nós sabe o que há de acontecer amanhã. De fato, o futuro pertence ao Senhor. Mas uma coisa, todos nós como cristãos sabemos: que o Senhor é Deus, e agindo Ele, ninguém impedirá. Sabemos também que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Sabemos ainda mais que Ele é fiel e poderoso e pode, portanto, cumprir todas as suas promessas que nos foram reveladas. E sabemos mais que Ele ama o seu povo e tem um bom propósito para ele. Portanto, as promessas de Deus que nós conhecemos apontam para a segurança em Cristo Jesus. A segurança que profetas encontraram, apóstolos encontraram, a segurança em Deus, a certeza de que Ele tem um plano e Ele cumprirá, porque, como disse o anjo para Maria, não há impossíveis em todas as suas promessas. O que Ele planejar, Ele cumprirá. O que Ele prometer, Ele cumprirá. Então isso nós sabemos.
E uma das coisas que ele prometeu é que estamos seguros nele. Não significa que não morreremos, porque todos morreremos a menos que Jesus volte antes, mas significa que todos estamos seguros em Cristo Jesus, porque ainda que morramos, viveremos para sempre nele. Nós sabemos algo que é muito importante, que é a segurança no Senhor. Você confia em Deus de verdade? A minha sensação que, observando ao longo dos anos o proceder e o modo de reagir da cristandade, é que Jesus de tal modo se tornou apenas uma vaga ideia de uma religião, que as pessoas não experimentam a pessoa de Cristo Jesus. E por isso não há uma confiança plena, porque não há uma experiência da bondade de Deus como num convívio real, porque foi isso que o Espírito Santo veio fazer. Nós não apenas cremos numa ideia, o Espírito Santo, na verdade, veio para despertar nosso coração e nos dar um relacionamento com Cristo. Não é apenas uma questão de acreditar num slogan de uma religião, é o andar com uma pessoa chamada Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas e o Redentor de todo aquele que crê. E quando você anda com alguém, você passa a conhecer esse alguém e confiar também, porque esse alguém é alguém maravilhoso. O Senhor Jesus conhecia a vontade do Pai e confiava nisso. Você confia? Podemos citar ainda no Getsêmani, quando o Senhor Jesus orou, dizendo ao Pai que de fato estava difícil suportar aquela dor, aquela angústia de ter que sofrer pelos pecadores. E ele falou, ele deixou claro, não está sendo fácil. Mesmo assim, quando ele diz, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, a sua dor, o seu sofrer, mas ele continua a dizer, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Uma afirmação de plena confiança na vontade do Pai. O quanto você confia em Deus, o quanto você confia nele, na pessoa de Cristo Jesus. Primeira manifestação de seu poder, de sua autoridade, se dá sobre a criação. A criação que está conturbada por causa do pecado, a criação que está perturbada por causa do diabo, a criação que sofre as angústias da queda, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, essa criação perturbada, ele tem autoridade sobre ela, nos conduzindo possivelmente ao dia em que Deus abriu o mar e então fez Israel passar a pés enxutos, porque como nos diz o Salmo 106, versículo 9, citando o dia em que o mar se abriu, ele usa o mesmo verbo repreender no grego, quando ele diz repreendeu o mar e ele secou e fê-los passar pelo abismo como por um deserto. Talvez a ideia do autor seja nos remeter àquele texto e nos lembrar que assim como Deus poderosamente abriu o mar que estava no meio do caminho, impedindo que Israel passasse, seguisse sua jornada rumo à terra prometida, assim também Jesus repreendeu o vento e o mar, e então ele se aquietou, ele se calou, mostrando o poder dele sobre a criação, e que nada poderia impedir dele realizar a vontade de Deus. O mar estava entre ele e o que nós veremos a partir do versículo 28, e ninguém nem nada poderia impedir a vontade de Deus,
que Cristo estava ali para realizar. Nada pode impedir a vontade de Deus na sua vida. Nada pode impedir o plano de Deus na sua vida. Nada pode impedir que Deus cumpra a vontade dele no seu viver. Nada. Deus fará na sua vida o que Ele quer fazer na sua vida, e nem os homens, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nada poderá impedir a vontade de Deus, porque Ele é Senhor de tudo e todos, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a minha pergunta para você é se você confia na pessoa de Cristo Jesus. Você confia que, de fato, Deus está no controle do mundo, da história e também, portanto, da sua vida. Se você confia que até o vale da sombra da morte é o lugar onde Deus manifesta a sua glória na sua vida, em que o rei Davi disse ao Senhor: tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A pergunta então é se você confia neste que tem o poder sobre toda a criação, para descansar como ele descansou. Para que quando sua vida parecer um mar turbulento, e você naquele barco frágil, sendo levado de um lado para o outro pelas ondas bravias deste mar, se você é capaz de descansar nos braços do Senhor e repousar o coração nele, não por estar cansado apenas, cansado das lutas da vida, mas por você confiar que Ele está no controle dela, no controle do seu viver. Lembre-se que Jesus repreendeu os pescadores, homens que conheciam o mar, o barco, e como velejar, por não terem fé, por não confiarem no Senhor. Então, quando você tiver a impressão que não está confiando e não consegue encontrar paz em seu coração, por causa dos vales sombrios que cercam você, lembre-se que Jesus repreendeu os discípulos, dizendo: homens de pequena fé. E então busque no Senhor a graça de fortalecer a sua fé. Deus, dá-me confiança, segurança, meu coração. Porque Deus nunca mudará, mas você precisa confiar nele. Você realmente precisa confiar nele. Então, o versículo 27 termina esse bloco. E nesse bloco ele diz: e maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles não sabiam, eles não conheciam a Cristo como nós conhecemos. Sim, apesar de eles estarem andando com Jesus, não se engane, nós conhecemos a Cristo melhor do que eles, porque hoje temos toda a revelação sobre Cristo Jesus, e eles estavam conhecendo ainda, mesmo que andando no dia a dia com Ele. Então você sabe quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem. Logo, você tem uma responsabilidade maior do que eles, de confiar neste que até os ventos e o mar lhe obedecem. Você tem uma responsabilidade maior de descansar o coração nele, naquele que até os ventos e o mar lhe obedecem. Porque Ele é o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador e o nosso bom pastor. E estamos seguros em suas mãos. A tempestade tentou impedir Jesus de seguir adiante, mas nada poderia. Mas onde ele queria ir? Ele estava indo para a terra dos Gadarenos. Versículo 28 em diante, nós temos a segunda manifestação do poder de Cristo Jesus. Ele tem poder sobre principados e potestades. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos,
vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados saindo entre os sepulcros, a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Observe que, novamente, a descrição do momento é terrível. Primeiro momento é terrível porque o mar está em grande tempestade e as ondas varriam o barco, algo terrível. Agora, ele se encontra com personagens que estão a tal ponto cheios de demônios, não apenas um, mas cheios de demônios, que eles estavam furiosos, ninguém podia passar por eles. Nós não vamos ler o texto de Marcos todo, mas ele é muito mais rico em detalhes do que Mateus nesse assunto, nesse momento. E segundo o texto, esses personagens, Marcos capítulo 5, ele diz que nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Marcos foca em um dos personagens, são 2, mas para Marcos um deles é que é o foco. Razão, uma possibilidade é que este realmente se converteu, o outro não. Então ele foca naquele personagem. Pode ser a razão para isso. E ele diz que tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo, ninguém dominava aquele homem, cheio de demônios. Então, como diz Mateus também, o momento é terrível, e Jesus mostrará seu poder e sua autoridade sobre os demônios também. E então, assim que Jesus chega, diz que, o versículo 29 de Mateus 8, eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Os demônios reconhecem a autoridade de Cristo. Observe que os demônios sabem com quem estão lidando. E por mais que sejam demônios, eles sabem que Cristo tem toda a autoridade sobre eles. Eles não podem fazer nada contra Cristo. Os homens tentaram dominar aqueles endemoniados, prenderam, tentaram subjugar e nada conseguiram fazer. Mas Jesus apenas chega no local e, sem ter gritado, sem ter dado ordem alguma, a sua simples presença faz com que os demônios temam, faz com que os demônios se prostrem, faz com que os demônios reconheçam a sua glória e suplicam o favor de Jesus. Ora, versículo 30, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam, se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Eles rogam a autoridade de Cristo. Os demônios se humilham perante Cristo. Os demônios que amedrontam as pessoas até hoje. Os demônios que fazem os homens temer, ficarem assustados, que temem os escuros por causa das assombrações. Esses demônios que amedrontam os homens temem a Cristo e se humilham perante Cristo e rogam um favor de Cristo. Pedem para que sejam mandados para a manada de porcos. Jesus diz, pois ide, ordenou-lhes. E eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Ele libertou aquele homem. Jesus libertou aquele homem. Os 2 endemoniados estavam cheios de demônios. Mas Jesus libertou. E Jesus foi lá só para isso. Por isso que a tempestade furiosa que bombardeava o barco onde Jesus estava, parece querer impedir que Jesus vá ao outro lado para libertar um homem cheio de demônios.
mas nem a tempestade impede que Jesus liberte aquele homem, nem os demônios que estão ali tomando a vida daquele homem podem resistir à vontade de Jesus. E ele liberta. A confiança que nós temos que ter em Cristo, na pessoa de Cristo, deve ser a confiança suficiente ou necessária para nós verdadeiramente descansarmos nele. Ele é Senhor de tudo. Os homens temem a política, os homens temem a economia, os homens temem outros homens, os homens temem a guerra, os homens temem as catástrofes, os homens temem os cataclismas, os homens temem tantas coisas. E Jesus vem e mostra que Ele é Senhor sobre tudo. Ele é Senhor sobre a criação e Ele é Senhor sobre todos os seres, inclusive sobre os demônios, que por mais que sejam rebeldes, maus, mas eles não podem desobedecer à vontade dEle, porque Ele é Senhor absoluto. Ninguém resiste. Observe que não há a ideia de bem e mal lutando de igual forma, como se houvesse uma força semelhante. Não há. O que há é um poder absoluto do bem contra o mal, um poder absoluto de Cristo, Filho de Deus, sobre o mal que ali estava imperando sobre aquele pecador. Ninguém pode impedir que Deus realize a vontade dele na sua vida, nem mesmo os demônios. Eles podem tentar, sim, mas ninguém pode impedir que Deus faça a vontade dele na sua vida. O apóstolo Paulo viu na vida dele muitas tentativas de impedir que ele continue pregando o evangelho e alcançasse o mundo da época, e então plantasse a semente, o fundamento da igreja nas cidades por onde ele ia. Ele encontrou muitos obstáculos, de forma que ele cita uma lista de lutas, tribulações, perseguições, maus tratos que ele sofreu porque era um pregador da palavra do Senhor. Todavia, nunca conseguiram impedir que ele cumprisse a vontade de Deus. Nunca. E quando judeus tentaram exorcizar um endemoniado, sem que eles fossem verdadeiros cristãos, diz o texto que os demônios reagiram a esses, dizendo: eu sei muito bem quem é Paulo e quem é Jesus. Portanto, eles sabem que Cristo é Senhor sobre tudo e todos. Vocês sabem também? Você sabe que Jesus é Senhor sobre tudo e sobre todos? E confia que de fato o Senhor está sobre tudo e sobre todos, e tem poder sobre tudo e sobre todos, e que portanto pode livrar você do mal, como livrou aquele homem dos demônios, e pode portanto guardar você do mal, como a partir daquele momento ele graciosamente guardou aqueles homens. Cristo tem poder sobre todos, então confie nele. Não depende de você. Não foram os endemoniados que reagiram, que pediram, que de alguma forma tentaram alcançar o favor do Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que, quando viu aquele homem, diz o texto em Marcos que se prostrou, que os demônios estavam agindo nele, mas o texto realça não aquele homem suplicando o favor do Senhor, mas realça aqueles demônios operando nele e temendo a presença de Cristo. Foi Jesus que graciosamente quis libertá-lo. Foi Jesus que foi até o outro lado, atrás daquele homem, para libertá-lo. E o texto diz que ele volta.
que Jesus foi fazer entre os gadarenos? Nem são judeus. O que Jesus foi fazer naquela cidade, num lugar onde eles criavam porcos abominados pelos judeus? O que Jesus foi fazer ali? Foi libertar homens endemoniados. Ele foi ao encontro deles com graça e poder. Portanto, confie no poder de Cristo, porque é Ele que vem ao nosso encontro para nos livrar do pecado, da morte, do diabo. Ele que vem nos libertar é o mesmo que pode cuidar de nós. Só que você precisa confiar nele. Você deve confiar nele, porque Ele fará a obra que planejou fazer em nossas vidas. O apóstolo Paulo diz que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até o último dia. Ele é poderoso para cuidar de nós. Portanto, não tema. Muitas vezes na sua jornada você encontrará obstáculos que você terá a impressão de que são grandes demais para serem sobrepostos, para você vencê-los. Mas olhe para Cristo e não temas. Como os personagens do passado olharam para Deus e conseguiram vencer exércitos, e conseguiram resistir às mais intensas tribulações, às mais longas jornadas de angústia, porque eles olharam para o Senhor e então encontraram forças onde não havia forças, porque Deus revestia eles de graça. Então, confie no Senhor. Porque por mais que possa parecer que tudo está perdido, Deus realizará a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, na vida daqueles que esperam por Ele. Porque é neles que Deus é glorificado. Então confie no Senhor. Confie no Senhor. E o último bloco do texto diz que Jesus volta, passa para o barco e vai para o outro lado. Versículo 1, Mateus capítulo 9. Diz que entrando Jesus num barco, passou o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Jesus volta, agora está em casa, está ensinando a palavra, curando, e trazem um paralítico para ele. Esse paralítico está deitado no leito. Jesus vê a confiança, a fé daqueles homens que levam o paralítico pela dedicação, pelo esforço. Eles mostram que realmente acreditam que Jesus poderia curá-lo. E Jesus, de bom grado, simplesmente afirma. Observe que é só uma palavra. E é importante nós vermos a ação de Cristo por meio da palavra, porque na criação, em Gênesis 1, foi pela palavra que Deus criou tudo. E agora Jesus está entre os homens, realizando a restauração da criação, também pela palavra. Pela palavra, Deus criou dizendo: haja, e houve tudo que Deus quis que houvesse. E agora, uma criação debaixo do pecado, perturbada por causa do pecado, precisa ser restaurada, e Jesus fala, e a sua palavra restaura a vida do paralítico, restaura a vida das pessoas, trazendo a cura para aquele que estava enfermo. Pela palavra. Só que dessa vez Jesus quer mostrar a sua autoridade não sobre as doenças apenas. Jesus quer mostrar seu poder, sua autoridade para perdoar os pecados. Ele já nos mostrou o seu poder sobre a criação, já nos mostrou o seu poder sobre os principados
e potestades, e agora está mostrando o seu poder para justificar o pecador, para perdoar os pecados do pecador. Por isso que Jesus diz: filho, estão perdoados os teus pecados. Não pense que Jesus estava dizendo: a tua doença é por causa de um pecado, então está perdoado, aí você será curado. Fazer essa associação pode ser precipitada, porque o objetivo de Jesus não é ensinar que a doença dele era por causa do pecado dele. O propósito de Jesus é outro, que o versículo 6 afirma: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Observe que Jesus afirma para nós qual é o propósito dele ali. Naquele momento, ele tem um propósito: para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados. O que acontece? O sinal, o milagre, é uma comprovação de que a sua palavra é verdadeira. Porque todo milagre procede de Deus. Demônios não fazem milagres. Todo milagre procede de Deus. Se em algum momento algum milagre acontecer, tem que ter sido por alguma razão da vontade de Deus. Portanto, certo de que o milagre só pode acontecer porque Deus quis que acontecesse, o sinal, o milagre, é uma comprovação de que Deus está confirmando aquelas palavras. Então, o milagre ali é para confirmar que Cristo está falando a verdade. Ele tem autoridade para perdoar os pecados. Ele é aquele que pode perdoar os teus pecados, porque é aquele que vai à cruz para justificar, para pagar pena, para pagar a dívida do pecador. Então ele tem autoridade para perdoar, porque ele é o justo e justificador. Ele é aquele que carregou sobre si as nossas dores, nossos pecados. Ele é aquele que tomou sobre si a condenação. Então ele tem autoridade para perdoar os pecados, e mais ninguém. E é por isso que então ele, em outras palavras, cura o enfermo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Então se confirmou que ele estava falando a verdade. Esse é Cristo. A minha pergunta para você: é neste Cristo que você crê? O Filho de Deus, aquele que verdadeiramente tem o poder sobre a criação, sobre principados e potestades e sobre o pecado, porque ele pode perdoar você, porque ele é o justo e justificador. Você, portanto, precisa confiar nele, inclusive no perdão dele. Você deve confiar que ele tem o controle da criação, que ele tem autoridade e poder sobre os inimigos, sobre os demônios, sobre os ímpios, sobre os adversários, mas também tem que confiar que ele tem autoridade e poder para, de fato, de forma eficaz, perdoar os teus pecados. Porque se você diz: Senhor, me perdoa, segue naquele primeiro momento com aquele coração mais tranquilo: eu pedi perdão e Deus me perdoou. Mas chega lá na frente e você é tomado de ansiedade porque não tem convicção de que os seus pecados foram perdoados. Talvez porque alguém traga de volta à memória, acusando você, como Satanás em Zacarias capítulo 3. Se você não confiar totalmente no perdão de Cristo, então você não está mostrando que você crê na autoridade de Cristo sobre o pecado. Você tem que confiar que a obra de Cristo é suficiente para a tua vida. Se você acha que precisa fazer alguma coisinha a mais, se você acha que precisa complementar a obra de Cristo, se você acha que depende de você para satisfazer a justiça de Deus, então você não está confiando no poder, na autoridade de Cristo sobre os teus pecados, porque Ele basta, Ele sozinho pode perdoar os teus pecados, Ele sozinho
pode justificar a sua vida. Ele sozinho realiza a obra inteira de forma suficiente e eficaz. Você tem que confiar. Não, como diz popularmente, confiar desconfiando. Você tem que crer que de fato Deus, em Cristo Jesus, perdoa os nossos pecados. E então desfrutar da paz de Deus que excede todo entendimento. Como diz Paulo em Romanos capítulo 5, que nós temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Então, descansar. Descansar não como quem não se importasse, mas como quem confia no Senhor. Descansar porque você realmente tem a certeza de que em Cristo você foi perdoado e pode desfrutar da paz com Deus por meio dele. Você precisa confiar em Deus em todo o tempo, a respeito de tudo. Você precisa confiar em Cristo Jesus. Na sua vida você vai encontrar situações diversas, de várias naturezas, e em todas elas você vai ter que confiar. Você vai ter que confiar que tudo ao nosso redor está debaixo do controle divino. Você vai ter que confiar que seu sustento está debaixo do controle divino. Você vai ter que confiar que tudo que aparecer de obstáculo na sua vida está debaixo do controle divino. Você vai ter que confiar de tal modo em Cristo que tudo que acontecer, tudo que aparecer, você estará olhando para Cristo. Porque Ele realmente tem o poder sobre tudo. E ninguém pode tirar isso dele. Você tem que confiar no Senhor. Então, quem é Cristo para você? A ideia de uma religião? Não é isso que Ele nos ensina. Cristo é o Filho de Deus. Devemos confiar na pessoa de Cristo. Devemos confiar nele. E para confiar bem nele, você tem que andar com ele. Então ande com Cristo. Do acordar ao adormecer, ande com Cristo. Conheça Cristo. E entregue a sua vida a Cristo. Confia em Cristo. E então continue a sua jornada com Cristo em todo o tempo. Porque quanto mais você andar com Cristo, mais você confiará em Cristo. E quanto mais você confiar em Cristo, mais você andará com Cristo em todo o tempo. Porque não há outro como Ele, o nosso Senhor e Salvador.